Oi, gente! Hoje eu vim trazer esse olho de raposa que eles estão falando, né? Que é deixar o efeito do olho mais puxado, tipo de japonesa, né? E olha que bonitinho. Fica bem natural. E espero que vocês gostem, o passo a passo. Bora pro vídeo! Então, meninas, eu vou narrar esse vídeo porque ele acabou ficando extenso e eu não quero fazer um vídeo tão longo, tá? Eu comecei com um sérum como hidratante e depois eu já vim com lágrimas de unicórnio como primer, porque ele tem uma leve cintilância e a minha intenção nessa make era fazer uma pele mais glow. E sequei com um leque. Depois eu fiz uma misturinha com creme, bronzer e um iluminador para poder passar por baixo da base essa misturinha para deixar a base com um efeito mais acetinado, sabe? Com um brilho bem leve e sutil. E isso também ajuda a tampar aquelas pintinhas que eu tenho no rosto. Vim depois com aquele meu corretivo amarelo para tampar as minhas olheiras e as minhas espinhas, tá? Antes da base. Passei por todas as manchinhas que eu queria tampar. Eu gosto bastante desse corretivo porque ele tampa bem as imperfeições do rosto, né? Por isso que eu gosto tanto de usar ele. Fiz uma misturinha de base e espalhei com um pincel língua de gato. E tento evitar de arrastar esse pincel pela pele para não tirar nada do que eu passei por baixo, né? Como eu fiz várias camadas de produtos, eu não quero que eles fiquem acumulados num lugar só. Então eu tento fazer isso dando batidinhas também. E faço o acabamento depois com a esponjinha, porque eu gosto também do efeito da esponja. Ela deixa a pele mais com efeito natural e assenta bem a base, colocando tudo no lugar, né? Por isso que eu gosto bastante. Antes, eu espalhava a base direto na esponja, mas eu comecei a ver que a esponja estava sugando muito produto e eu estava desperdiçando muito produto dessa forma. Então, por isso que eu uso o pincel antes e depois a esponja. Como eu já tinha corrigido já com outro corretivo as partes que precisavam ser corrigidas, eu só iluminei algumas áreas com um corretivo mais claro, porque eu quero deixar essa pele o mais natural possível. Então passei só nas áreas que eu gosto de iluminar e dar um efeito bem bonitinho na pele. Logo depois eu já vim com um contorno, porque eu gosto de passar o contorno antes de selar a pele, né? Para ele fixar um pouco mais nessa base um pouco meio úmida. Eu misturo o meu contorno um marrom mais quente e frio. O frio, que ele é mais escuro, ele deixa o contorno mais marcado um pouco, mas o quente dá esse efeito mais bronzer. Então eu gosto de misturar os dois. Faço aquela marcação no maxilar, né, que eu já falei que eu gosto, e também tampo essa carequinha minha aí da testa. Mas de resto eu só foco mais na bochecha e no maxilar. Tiro o excesso de corretivo abaixo dos olhos e já venho selando com um pó solto. Para deixar ele cozinhando aí na pele, eu passo bastante assim em excesso. E termino de fazer o contorno no nariz. Pego um pincel mais curtinho, mais redondinho, que encaixa mais ali no nariz. E dou uma afinadinha nele. Eu pego ali do quarteto que eu tenho mesmo, um pozinho mais branquinho para dar uma iluminada aí bem no meio do nariz. Pego o pincel depois de blush para passar o blush no mesmo sentido do contorno, porque nesse olho a gente quer fazer tudo bastante na diagonal, então por isso que o blush tem que ser no mesmo sentido. Peguei um blush com cintilância, porque eu quero uma pele bem glowzinha. Tá? Passei no nariz, na testa, no queixo e tirei o excesso do pó que ficou ali cozinhando na minha pele. Passei o fixador bastante para tirar o efeito de pó e sequei com leque.
Com o fixador meio úmido, eu já vim com um iluminador pra fixar bem esse iluminador também na pele. E passei o corretivo aí na pálpebra pra deixar ela bem uniforme a cor dela. E também servi como primer e selei com pó. Enquanto eu deixei esse pó aí um pouquinho, eu fui fazer minha sobrancelha, preenchi ela, tirei o excesso de base, penteei ela na diagonal e preenchi ali no comecinho. Só mais no comecinho mesmo, porque eu já falei, eu não gosto da minha sobrancelha muito escura. Então, deixo ela só mais quadradinha ali, bem no início. E sempre, lógico, levando pra diagonal, pra tentar dar uma levantadinha na sobrancelha. Penteia e passei um rímel também incolor para deixar tudo no lugar. Depois eu vim com um pincel, tirei o excesso de pó ali do olho. E de início, gente, eu tentei fazer um esfumado, um delineado esfumado com cartão. Mas eu vi que não ia dar certo. Então eu fui e fiz no olhômetro mesmo. Peguei um marrom bem escuro, quase preto. Peguei um pincel bem chanfrado e puxei esse delineado ali bem no finalzinho do olho, não fiz na pálpebra inteira, tá? Só no final. E fui fazendo, fui puxando. E eu vi logo de cara que ia dar certo esse efeito de marrom mais escuro, sem ser o preto. Porque a intenção dessa make é dar a entender que o seu olho, ele é puxado assim, natural. Então, por isso que eu não quis usar preto pra não ficar artificial, certo? Fiz só com sombra marrom mais escura, para fazer só uma sombrinha mesmo. E depois eu vim com um outro pincel para dar uma esfumada, não ficar marcado esse puxado, tá? E depois puxei um pouquinho ali no início do olho, só no comecinho, para alongar ele para dentro, tá? Deixar ele mais alongado possível. E até aí, ó, a gente já vai vendo que o olho vai tomando uma forma diferente. Já deu pra ver que mudou bastante. Em todos os tutoriais que eu olhei, não passava nenhuma sombra nessa parte, porém eu quis passar um marronzinho da cor da minha pele mesmo, nem vai aparecer esse marrom, mas para deixar ele com uma cor mais uniforme e dar um pouquinho de profundidade nesse olho, ali no côncavo. Voltei com aquela sombra marrom bem escura para passar ali nos cílios inferiores para juntar com o delineado de cima, porque eu também não vou passar lápis no olho na linha d'água, né? Eu quero deixar o olho bem natural. E por incrível que pareça, gente, é só isso que a gente vai fazer no olho. É muito fácil e simples, você só precisa de um pincel chanfrado. O último toque final vai ser o rímel e os cílios postiço. Eu cortei ele no meio, usei só um cílios, né? Dividi ele no meio para poder pôr ele bem ali no finalzinho. Passei um rímel de forma diagonal também, penteando ele para fora, tá? Porque é esse o efeito que a gente quer. E passei um pouquinho de rímel ali nos cílios inferiores para dar uma escurecida ali embaixo também. E colei a metade dos cílios aí, como vocês podem ver, só no finalzinho do olho, porque eu quero chamar a atenção só pro final do olho mesmo, só pro puxado que eu fiz a sombra, entendeu? Então, os cílios ali perto do delineado, ele tem que estar mais cheio para dar o efeito diagonal que a gente quer. E finaliza com a máscara de cílios da mesma forma, só para juntar o natural com os cílios postiço. E olha que bonitinho que fica. Tem gente que puxa esse pedaço do cabelo aí para dar um efeito, olha. Mas eu não quis, eu acho que só dessa forma já deu o efeito que eu queria. Passei um batom mais marronzinho da cor da boca. Antes passei um hidratante e vim com o batom. Dei batidinhas depois para tirar o excesso e ficar o mais natural possível. Então, gente, eu acho que é isso. Ficou pronto. Eu acho que realmente fez diferença. Deu uma puxada mesmo no olho. E pela primeira vez que tá fazendo, até que deu certo. Até que deu, ó. E é fácil de fazer, acho que vai virar a minha make preferida.
E fica assim, então, e espero que vocês gostem, que vocês curtem, que vocês compartilhem, comentem, compartilhem com suas amigas pra fazer também, que é bem fácil, tá? Beijo, até a próxima!